Voltamos a apresentar Culturando, com Cési Maciel. Culturando Entrevista. A boa informação no seu rádio. Agora são 10 horas e 28 minutos, prosa aqui, conversa boa aqui. Eu adoro bater um papo com o Lute Cristóforo, ele que é psicólogo, e a gente vai falar um pouquinho do Novembro Azul, afinal de contas já entramos amanhã no mês em que a saúde do homem vai ser a prioridade. A gente vai falar bastante sobre isso e cuidar da saúde é um ato de coragem. Lute, prazer tê-lo aqui ao programa de novo. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Cési. O prazer é meu. Bom dia a você e a todos os ouvintes da cultura. É um ato de coragem. Por que a gente tem que falar isso para o homem em novembro, hein, Lute? Então, porque existe uma tendência, né, do homem, uma tendência cultural dos homens em geral acharem que você cuidar da própria saúde, né, a gente se preocupar com o autocuidado é um sinal de fraqueza, de vulnerabilidade, né? E muitos homens acabam tendo vergonha disso, né? A gente aprende desde criança assim, que homem não chora, né? Então, quando a gente começa a se preocupar muito com a nossa própria saúde, parece que nós estamos nos tornando mais frágeis e tal. E é o oposto, né? O autocuidado é um sinal de amor próprio, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, é um sinal de amor às pessoas que estão à nossa volta, né? Aos familiares, os amigos, todo mundo, porque se a gente não se cuida, as pessoas que estão ao nosso redor, um dia vão sofrer de alguma forma com isso, né? Ou com a nossa perda, ou com o nosso sofrimento, com uma doença grave, seja o que for. Então, existe muito esse tabu, né? Esse preconceito de que o autocuidado é um sinal de fraqueza. E o câncer da próstata é o segundo tipo mais comum entre os homens no Brasil. Aqui tem os dados passados por vocês, 74 mil novos casos estimados para 2000, né, que foi para 2024. Em 2025 também temos altos números. E aí aparece tanto, Lute, é por conta muitas vezes realmente de não vou fazer o check-up, não vou fazer o exame, não estou sentindo nada, e acaba dando nesses números altos aí, né? Exatamente. Primeiro, assim, como é uma doença que começa de uma forma silenciosa, o jeito mais saudável da gente evitar isso é o diagnóstico precoce. Porque se tem o diagnóstico precoce, a chance de cura é muito alta, né? A chance de você ter uma remissão ali do câncer, de uma cura completa, ela é totalmente possível, né? Ela é totalmente realizável, assim, né? Só que a maioria dos homens acha que os tipos de exames, né, que são feitos para o câncer de próstata são invasivos e são humilhantes e tal, e é uma bobagem isso, né? Quando a gente começa a sair da adolescente, entrar no adulto jovem, você começa a ter as piadinhas, né? Cuidado de ir no urologista, não vai se apaixonar pelo médico, então, sabe? Essas bobagens, assim, afastam o homem de uma coisa tão crucial que é o autocuidado. Se o câncer é percebido muito precocemente, a chance de cura é muito alta, sabe? Só que muita gente já, quando vai no médico, já percebe o câncer, já está num estágio muito avançado e muitas vezes leva à morte. Sim, e como é, Lute, o lado psicológico do homem ao receber uma notícia dessa? Então, como qualquer outra doença, né, doença grave, assim, o luto é parecido com o luto quando a gente perde algum familiar, alguma pessoa próxima, né? Então, qualquer doença que a gente receba um diagnóstico que a gente não está preparado, em primeiro lugar, a gente passa por todas as fases do luto, né? Em primeiro lugar, a negação, em segundo lugar, a raiva, em terceiro lugar, a barganha, e a gente vai passando pelas fases, às vezes de forma até conjunta, assim, as fases acabam se coincidindo, né, no mesmo momento, por exemplo, só que as pessoas acabam usando isso contra si mesmas, assim, ao invés de usar isso a seu benefício, já que eu tenho isso aqui, deixa eu procurar ajuda, deixa eu procurar um psicólogo, deixa eu cuidar da minha saúde, ir no médico com mais frequência e tudo mais. Não, as pessoas acabam se fechando, tendo vergonha e acabam se entregando para a doença. Sim, e quando o homem, por exemplo, descobre, você deve ter pessoas que buscam você não só pelo câncer de próstata, mas de repente por estar abalado por alguma outra doença.
Ao mesmo tempo que a gente fala, né, que para a mulher no Outubro Rosa, ou a gente só fala isso por conta das bandeiras que são levantadas da saúde, mas o ano todo, mas que a mulher precisa da rede, né, a rede de apoio, a família, os amigos. O homem também precisa, ou ele é mais durão, Lute, diga, não, eu me viro, e até mais, às vezes guarda segredo e não conta para ninguém. Exatamente. Os homens têm essa tendência, né, muito grande, assim, de fechar o problema para si mesmo, assim, né, ficar lidando com aquilo mentalmente, sozinhos, e isso acaba trazendo uma consequência muito grave. Por exemplo, a maior parte, eu acho que, se eu não me engano, são 70% dos casos de suicídio são feitos por homens. Por quê? Porque os homens encontram problemas, seja financeiro, seja problema de saúde, seja problema de relacionamentos amorosos ou familiares, problemas profissionais e tal. E como os homens já têm a dificuldade, uma grande parte dos homens, de procurar essa ajuda psicológica principalmente, de conversar sobre o problema, tentar enxergar outras perspectivas, né, de resolução desses problemas, acaba em muitos casos levando ao suicídio, o que é muito grave. E o que você falou é muito importante. Agora, por exemplo, a bandeira do Novembro Azul com relação, o foco um pouco é o câncer de próstata, né? Mas não é só isso, né? A gente está falando de autocuidado em geral. Então, por exemplo, o homem que tem depressão, que tem ansiedade num nível grave, um estresse crônico, vícios em geral, vício em álcool, vício em drogas, vício em jogos, vício sexual, um esgotamento emocional. Então, todas essas situações que são muito graves na vida de qualquer homem, elas precisam de ajuda. Então, o primeiro passo é o homem reconhecer que tem um problema, e o segundo passo é reconhecer que, tendo ajuda, é muito mais fácil de lidar com isso. É um pouco cultural, né, Lute? Esse negócio de não vou buscar ajuda, porque se você colocar aí, se você for analisar provavelmente os seus pacientes, a maioria, acredito ser mulheres, e os homens que procuram um tratamento mental, né, uma terapia, bater um papo com um psicólogo, é porque já chegou ali ou no fundo do poço ou teve uma boa orientação em casa. Sim, sempre foi. A grande maioria dos pacientes que sempre procurou sempre foi de mulheres e tal, mas isso teve uma melhora nos últimos anos, assim, principalmente depois da pandemia, sabe? A pandemia, os próprios homens notaram que às vezes eles não saberiam lidar com algumas situações sem ajuda. Então, hoje, eu diria que 40% dos meus pacientes são homens, sabe? O que é um salto muito grande, perto do que era antes da pandemia. Antes da pandemia era 15%, 20% de homens e o resto de mulher, né? Hoje em dia, às vezes 45% dos pacientes são homens. Então, os homens estão entendendo que procurar ajuda não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é um sinal de amor próprio, né? Eu fico aqui pensando também, Lute, que a partir do momento em que as mães começam, porque acho que você falou muito bem da pandemia, né? Passar a pandemia, muitas pessoas notaram que precisavam cuidar da saúde mental, com certeza, mas a partir disso também, você acredita que essa geração agora, que de repente é criança ou adolescente, vai se comportar melhor buscando ajuda no futuro com a educação mesmo, Lute? Eu acho que sim, inclusive alguns adolescentes, eu atendo pacientes a partir de 10 anos de idade, por exemplo. Eu tenho vários pacientes nessa faixa de idade, de 10 aos 15, aos 16, 17 anos, então eu estou com vários pacientes. E vários deles não vieram porque, antigamente, viam pacientes nessa faixa de idade porque os pais falavam, você precisa fazer terapia por isso ou por aquilo. Seja por um problema de vergonha, de timidez, ou de lidar com a socialização na escola, ou de notas mesmo, né? Seja o que for. Então eram os pais que indicavam, né? Hoje em dia os próprios filhos pedem para os pais, eu queria fazer terapia, poxa, me leva num psicólogo, quero conversar lá com o Lute e tal. Então eu tenho vários pacientes que continuam fazendo a terapia por bastante tempo, porque eles mesmos percebem o quanto isso é benéfico para as próprias vidas. Nossa. Tanto para ver o próprio futuro, né? Para lidar, para planejar um futuro bacana, de uma forma saudável, de uma forma rica. Então, os próprios adolescentes, assim, estão procurando a terapia de uma forma autônoma. Que seja uma geração que tenha essa cultura mesmo, Lute, porque imagina, os homens também podem compreender
que se eles cuidarem da saúde mental, porque são frágeis também, não é só a mulher que precisa cuidar disso, os homens também, vai ajudar a ele lidar com a vida, vai ajudar inclusive nos relacionamentos, não é? Com certeza, porque um homem que se fortalece emocionalmente, ele consegue, inclusive, ser exemplo para as outras pessoas com quem elas convivem, né? Então, seja para os amigos, para os filhos, para os colegas de trabalho. Então, a gente mostra que ser responsável consigo mesmo é um gesto de sabedoria, é um gesto de maturidade, né? Então, é muito importante que isso acabe virando algo cultural, e que isso, cada vez mais a gente coloque na cabeça das pessoas que procurar ajuda não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. É um sinal de consciência e de saber que procurar ajuda é um sinal de força. Lúcia, eu tenho pergunta do ouvinte aqui pedindo a sua opinião sobre terapia de casal. Certo. O que você sugere? Que cada um busque a sua terapia ou que faça terapia de casal, e qual seria a importância disso? A Cleonice perguntou. Depende, assim, eu atendo casais, assim, e eu atendo das duas formas. Eu atendo alguns casais que eu atendo em separado, a terapia do marido sozinha, a terapia da esposa sozinha, ou de namorados, que seja o caso, e também atendo o casal juntos, né? Então depende qual é a situação do casal, o que está acontecendo ali. É um conflito ali do relacionamento mesmo, que está trazendo esses problemas, gerando possivelmente uma separação, um rompimento, ou é uma coisa individual de cada um, e que daí se cada um resolver o seu, às vezes paralelo com o mesmo psicólogo, que ajuda muito, vai ajudar também no relacionamento dos dois. Então a terapia de casal é fundamental. E eu digo que tanto faz, depende de caso a caso a gente vai identificar se é necessário que seja o casal fazer ao mesmo tempo ou cada um em separado. Que bacana respondido, então. Você, Lúcia, você atende, aliás, essa é uma pergunta pessoal. Você atende, por exemplo, o que você diz, você acabou de falar dos casais, mas, por exemplo, para o psicólogo, fica desconfortável você atender núcleos da mesma família? Por exemplo, eu e minha filha, para o mesmo terapeuta, o pai e o filho, você como psicólogo, fica desconfortável ou tá tudo bem? Pelo contrário. Para compreender o núcleo todo? É o que a gente chama de atendimento sistêmico, né? Existe até uma abordagem da psicologia sistêmica que faz isso. Eu sou psicólogo da psicologia analítica, que é do Jung, mas eu uso muitas ferramentas de psicologia sistêmica, então eu atendo muitas famílias exatamente do jeito que você está falando. Às vezes eu atendo, 4, 5 pessoas da mesma família. Estou atendo a avó, atendo a mãe, atendo o neto, entendeu? Atendo marido e mulher, atendo irmãos. Então, porque isso traz um entendimento melhor ali da dinâmica familiar, do que está acontecendo ali, e você consegue trabalhar com cada um individualmente. E eu sempre deixo claro para cada um dos pacientes assim, tudo que cada um falar morre entre mim e aquele paciente. Eu nunca vou usar, por exemplo, vamos dizer que você e sua filha, você fala na tua terapia comigo que no fim de semana você está ansiosa porque vocês vão fazer uma viagem e você está na dúvida se ela vai gostar ou não e tudo mais. E hoje, no final do dia, a tua filha vai fazer a terapia comigo. Eu não vou perguntar, vem cá, e a viagem que você vai ter no fim de semana com a sua mãe? Então, eu vou lidar com a sua filha com aquilo que ela trouxer para a terapia, entendeu? Então, com você eu lido com os teus sentimentos em relação àquilo que está te preocupando, e com relação a ela, eu vou trabalhar com aquilo que ela me trouxer. Então, a gente consegue separar muito bem. Eu consigo virar a chave de não misturar os assuntos, e eu sempre brinco assim, ó, quando você falar da sua filha, não é a minha paciente. E quando a sua filha falar da Céci, não é a Céci minha paciente. Por coincidência, eu tenho uma paciente chamada Céci, mas não é a mãe dela. Entende? Então, eu acho que é muito rico quando pacientes da mesma família, assim, quando pessoas da mesma família procuram terapia com o mesmo psicólogo. Eu tinha uma curiosidade, na verdade, eu lido com tanto psicólogo, a gente fala com tantos terapeutas, mas eu sempre quis saber se isso atrapalharia ou se não atrapalharia. E o Lúcia, aqui ao vivo, respondeu pra gente. Lúcia, pergunta de ouvinte aqui também. Como fazer pro marido, essa história de o que eu faço pro meu marido fazer terapia, eu acho o máximo, mas mais uma vez o ouvinte pergunta,
Como que a gente faz com que os homens pensem em si e cuidem da vida deles, cuidem da saúde deles, Lute? Porque é complicado as mulheres se preocuparem ou com o filho, ou com o marido, ou com o namorado. Como é que convence, Lute? Então, primeiro, a primeira coisa é a gente nunca apontar. Falar assim, pô, você tem problema, hein? Você precisa de ajuda. Falar de uma forma muito agressiva vai fazer com que a pessoa se afaste da possibilidade de pedido de ajuda. Então tem que dizer assim, ó, eu sei que você está passando por problemas, eu sei que não são fáceis de lidar, muitas das coisas você consegue trazer para mim e eu consigo resolver aqui em casa com esses problemas, mas tem coisas que eu não consigo ter a visão, uma dimensão ampla, assim, ou por outros ângulos da situação, e te mostrar caminhos possíveis que às vezes a gente não está conseguindo enxergar dentro de casa. Que tal se procurasse uma ajuda? Isso seria um ato de amor por você mesmo e também por mim, né? Porque se você estiver bem, a nossa relação vai estar bem, e se a nossa relação está bem, eu vou ficar bem. Então é um ato de amor, tanto por você mesmo quanto por mim. Esse eu acho que é o jeito mais eficaz, assim, de demonstrar que a ajuda é uma coisa que vai trazer benefício para a relação como um todo. É uma forma de ajudar e demonstrar, né? Falar, faça isso, então, se você não quer fazer por você, faça por mim, né? Exato. Mas é verdade. Lute, querido, olha só, quando você recebe, por exemplo, os homens da primeira vez, eu acredito que, eu já conversei com terapeutas, não é seu caso de ser especificamente terapeuta de homens, mas que diz assim, eu tô aqui, mas eu nem queria estar. Já tive casos assim, claro que sim. Tô aqui porque minha esposa mandou, tô aqui porque meu filho falou que eu precisava fazer terapia. Claro que tem. Só que quando eles percebem que ali é um ambiente onde ele pode falar qualquer coisa e não vai ser julgado por nenhum pensamento, por nenhum comportamento, e sim acolhido, daí eles sentem segurança e além de serem acolhidos, não terem esse julgamento, tudo que é falado na terapia morre na terapia. Então, é diferente, por exemplo, de você falar alguma coisa para um amigo, que você não sabe se aquilo vai morrer ali, ou se o amigo vai comentar com outro ou não, né? Vai comentar com outra pessoa. Então, é um ambiente seguro, livre de julgamentos e a garantia também da privacidade, né? Do sigilo daquilo. Então, quando os homens percebem, os pacientes masculinos percebem isso, daí eles ficam por anos fazendo terapia. E que faz um bem danado para quem não sabe, né, Lute? Vá fazer porque é maravilhoso. E você tá na rede social, você atende tele também? Online? Hoje em dia eu atendo 95% só online. Ai, que belezinha. Antes da pandemia, eu passei a atender... Antes da pandemia eu já atendi alguns pacientes de fora de Curitiba ou de fora do Brasil, também tenho 5 pacientes fora do Brasil. Atendia por telemedicina, né, por videochamada. Só que depois da pandemia, eu passei a atender praticamente todo mundo dessa forma. Então, eu tenho pacientes do Brasil inteiro, tenho pacientes fora do Brasil, e isso facilita muito a vida, assim, sabe? Tanto do paciente que, às vezes, não vai ter o custo de ir até o consultório, ou então o tempo, né, que tem de ir até o consultório, mais o tempo de terapia, mais o tempo de retorno. Então, isso faz com que as pessoas não faltem à terapia. É maravilhoso mesmo. Lute, onde a gente te encontra, então? Então, o jeito mais fácil de me encontrar é no Instagram, no meu perfil profissional, que é @lute.psicólogo. Lute é L-U-T-I, né? L de loja, U de uva, T de trem, I de igreja, @psicólogo. Ali a pessoa tem acesso a publicações minhas, a entrevistas, a postagens que eu faço com frases e com dicas. E ali tem os meus contatos também, que a pessoa pode mandar mensagem tanto pelo próprio Instagram, quanto pelo WhatsApp, onde tem em algumas postagens minhas aparece o número do meu WhatsApp. É maravilhoso. Se não pede pra César que eu passo o contato. Lute, adorei falar com você. Que sexta-feira maravilhosa. E que os homens entrem aí com essa cabeça aberta, cuidem da saúde e sejam pessoas sempre melhores pra toda a família, pros seus amigos. Obrigada por nos atender. Eu que agradeço, César. É um prazer sempre conversar com você, com os ouvintes aqui da Cultura. E estou aqui sempre à disposição quando precisar. Obrigada, querido. Tchau, tchau. Tchau. É isso, conversamos com o psicólogo Lute Cristóforo, ele falando do Novembro Azul, porque cuidar da saúde também é um ato de coragem, meninos. Daqui a pouquinho eu tô de volta.